Olá, crianças, bom dia, mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, dia 28. Hoje é dia do funcionalismo público, do funcionário público. Então, é feriado, mas o que é que aconteceu? O governador adiou, né? Ele passou o feriado de hoje para sexta-feira. Então, hoje nós temos aula normal, mas sexta-feira nós não teremos aula, tá bem? Para que o feriado possa acontecer. Então, sexta nós não temos aula, vamos até quinta-feira somente, esta semana, tá bem? Então, por isso que eu fiz duas aulas, né, de língua portuguesa, segunda e terça, e as duas de matemática, hoje, quarta e amanhã, tá bem? Então vamos lá. Inicialmente, aqui na nossa aula de matemática, vocês vão perceber que nós vamos dar uma pausa nos números, nas operações. E vamos trabalhar agora mais com as figuras geométricas. Então, estou apresentando aqui para vocês algumas delas para a gente recordar, vocês já conhecem, mas talvez tenham se esquecido, né, do nome das figuras. Então, nós vamos dar uma relembrada para depois a gente dar continuidade na aula. Então, vamos lá. Não esqueçam de anotar, então, no caderno a data de hoje, 28/10/2020. EMAI, podem anotar EMAI, sequência 19, tá? Que depois a Pro vai apresentar, porque nós vamos seguir no nosso material. Mas antes eu quero relembrar com vocês aqui o nome dessas figuras geométricas que nós chamamos, de figuras planas, né? Então, por que elas são planas? Porque elas ficam totalmente sobre o plano, né? Não tem nenhuma parte dela que fica sem estar sobre esse plano, vamos dizer assim, né? Diferente das figuras tridimensionais, né? Ou as espaciais que a gente fala, né? Que por ter mais de uma dimensão, né? Então, só uma parte delas fica sobre o plano e as outras não. Então, o que eu quero dizer, né? Por exemplo, esta folha aqui, ela é plana, ela está sobre o plano, né? Então, ela fica toda sobre o plano, diferente, né? Da garrafa, estão vendo? O que se apoia no plano? Qual parte da garrafa se apoia no plano? Somente aqui a base, porque o restante fica, vamos dizer assim, fora, né? Seria assim, mas para vocês entenderem, né? Não fica toda a garrafa, não se apoia no plano, somente a base, tá? Então, por isso que a gente fala que ela é uma figura espacial tridimensional, tá? Diferente da plana, que fica toda sobre o plano, tá? E quais são, então, essas figuras, né? Então, nós temos essa aqui, vocês se lembram? Aqui tem 4 lados iguais, quadrado. Esta aqui, vocês se lembram? Trapézio, né? Também tem 4 lados, mas não são iguais, né? Trapézio. E esta aqui? Retângulo. O hexágono, né? Por que o hexágono? Porque tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono. E esse aqui de 3 lados, né? Como se chama? Lembram-se? Triângulo. 1, 2, 3. E esse aqui que lembra o balãozinho, né? De São João, ou aquela parte da bandeira nacional. Losango, tá? Então, aqui são algumas figuras para a gente poder relembrar, tá? O nome delas. E o que elas têm em comum aqui? O que vocês veem que aparece em todas, né? Lógico, cada uma tem o seu formato, mas tem alguma coisa que todas têm em comum. Tem algo que ocorre em todas. Vocês conseguem perceber o que é?
Quem disse linha reta, né? São todas feitas por uma linha reta, acertou. Porque todas as figuras aqui são feitas por segmentos, né, de reta. Ó, são todos por linhas retas, né? Não tem curva, não tem curva. Mas tem mais uma característica que está presente em todas, além das linhas retas. O que é que a gente pode observar em todas as figuras? Já pensaram mais um pouquinho? Que todas as figuras aqui são fechadas, todas são fechadinhas, né? Nenhuma delas tem partes abertas, né? Todas são fechadas e formadas por linhas retas, né? Segmentos retos, né? Certo? Então podemos relembrar e ver algumas características dessas figuras planas aqui, tá bem? Bom, feito este recordando, nós vamos agora pegar o nosso material lá do EMAI na página 19, que é sequência, né, do que nós estamos estudando. Porém, o assunto muda um pouco. Nós deixamos os números e vamos agora um pouco para a parte das figuras, tá? Então, o que é que nós vamos ver hoje? Então, é a sequência 19, tá? Anota então no caderno a data de hoje e mais sequência 19, atividade 19.1. Então vejam lá. Recorte as figuras que compõem as tirinhas abaixo, reproduzidas no anexo 1. Então, o anexo 1 é lá ao final das páginas vermelhas do EMAI, tá? Então, ó, anexos, estão vendo? Começa lá os anexos. Está pedindo para recortar o anexo 1. Estão vendo aqui, ó, né? Oh, meu Deus, espera aí. Deixa eu chegar aqui. Olha lá. Ó, anexo 2, porque o anexo 1 eu já recortei para a aula de hoje, tá? Mas se vocês pegarem agora, forem lá no anexo, virar a folhinha lá, vai estar anexo 1. Aí vocês recortem, tá? Não precisa ser agora para a aula, porque vocês poderão fazer depois, eu vou explicar. Mas vão lá, recortem as figurinhas que estão lá. São essas figurinhas aqui, ó, estão vendo? Essas apresentadas aqui, só que um pouco maiores, tá? Então, deixa para você fazer depois da aula que eu vou explicar como você fará aí, tá bem? Bom, então vocês vão recortar para exercitarem também um pouco mais o que nós vamos fazer aqui hoje na aula. Então, o que é que nós vamos fazer? Observem que se parecem as figuras que estão aqui. É para a gente observar em que elas se parecem, como nós fizemos bem no início da aula, lá com as figuras que eu apresentei para vocês, em que elas se parecem e separe-as em 2 grupos. Então, se a gente olhar as figuras agora aqui, né, a gente vê que elas são diferentes, né? Uma é diferente da outra, mas elas devem ter alguma coisa que são iguais, né? Que a gente pode separá-las em 2 grupos. É isso que está pedindo, ó, em 2 grupos. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? O que tá pedindo lá. Aqui estão as figuras. Ó, a Pro já recortou, tá vendo? E eu vou separá-las em 2 grupos. Então, o que eu tenho que pensar para separar essas figuras em 2 grupos? Eu preciso usar um critério, né? Esse critério que eu vou usar é o que eu vou fazer com que elas fiquem separadas em 2 grupos, né? Então, ó, deixa eu colocar bem aqui para vocês conseguirem ver todas. Estão vendo que elas têm números embaixo, né? Mas os números agora não vão servir para nada, só para identificar, né, a figura. Então, qual o critério que eu vou usar para poder separar? Bom, essa atividade, né, nós faríamos em sala de aula, então cada um usaria o critério que quisesse. Eu vou usar um critério aqui para separar
E depois em casa, né? Vocês estão em casa. Vocês vão recortar as figuras e vão usar outros critérios para separar essas peças em 2 grupos, tá bom? Então, qual o critério agora que a professora vai usar? Eu vou usar o seguinte critério: figuras abertas e figuras fechadas, tá bom? Então, as abertas e as fechadas. Então, esse é o meu critério de separação. Aí em casa vocês vão usar outros critérios, tá? Que eu quero que vocês façam, que eu vou esperar a resposta de vocês. Então vamos lá. Figuras abertas e figuras fechadas. Ó, essa tá aberta, vou pôr aqui, ó, pra cá. Essa fechada pra cá. Fechada, fechada, aberta. Fechada, fechada, aberta. Fechada, fechada, todas aqui fechadas. Então, eu usei esse critério, estão vendo? Ó, figuras, esse aqui é fechada. Figuras abertas, tá? Ó, são abertas, né? Das fechadas. Estão vendo? Agora, aí em casa, você vai usar um outro critério que você possa separar essas figuras em 2 grupos, tá? Então, elas precisam ter semelhanças, né? Para você poder separar em grupos. Por exemplo, eu quero separar, o critério que eu vou usar são figuras que tenham linhas retas e figuras que tenham linhas curvas. Aí você já está usando um outro critério. Então, aí você vai separar, tá? Então, eu dei aqui uma dica. Mas o primeiro critério que a Pro usou foi das fechadas e abertas. Aí em casa, você vai usar um outro critério, vai anotar no livro, tá bem? Porque a Pro quer ver como vocês, quais são os critérios que os outros que vocês usaram também para separar essas figuras, certo? Então, exemplificado aqui, agora a gente volta lá para o nosso material, ó, vamos voltar lá para o nosso material e vamos responder, ó. Explique como você separou suas figuras. Então, eu vou colocar aqui, ó, separando as figuras abertas das fechadas. Não tem problema ultrapassar aqui não, tá? Então, separando as figuras abertas das fechadas. Esse foi o critério que a professora usou. Estão vendo que tem mais 2 linhas aqui? Então, aí vai ser a vez de vocês. Vocês vão pensar em outro critério para separar essas figuras em 2 grupos. Aí vocês vão anotar aqui o outro critério que vocês usaram aí em casa, tá bem? Haveria outra forma de separá-las? Sim. Sim, e eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos virar agora para a página 20, e vamos lá continuar, ó. Complete o quadro com os números das figuras conforme o que for pedido. Lembram-se que eu falei para vocês que as figuras têm números embaixo? Então, agora esses números vão ser úteis, tá? Então, nós vamos separá-las por números. Então, vamos lá, ó. Eu vou dispor aqui novamente as figurinhas para a gente poder fazer melhor essa atividade da página 20, ó. Então, aqui, ó, os 6. Não tem problema se não estiver na ordem certa dos números, não. Então, rapidinho, colocando aqui. Então, vamos lá.
Precisa aparecer todas aí para vocês. E essa aqui, vou pôr aqui. Tá. Então, lá na página 20, pede o seguinte, tem uma tabelinha aí, vocês estão vendo a tabelinha, né? Então, a Pro vai preencher nessa tabelinha, tá? Eu vou ler linha por linha. E a resposta a gente vai colocar aqui na frente. Então, na câmera agora só vai pegar as figuras para vocês observarem o número, tá? Com o que eu estou falando, vocês vão visualizar aqui nas figuras, tá bem? Então, vamos completar com o que é pedido. Então, lá na primeira linha da tabela, pede figuras abertas. Então, quais são o número das figuras abertas? Ó, o 6, aí você coloca lá, 6, tracinho. A 5, né? Figura aberta, tracinho. Tem mais alguma aberta? A 7, ó, e a 7, certo? Não tem mais nenhuma aberta, né? Então, para ficar assim, ó, tá? 6, 5, 7. Agora, vamos para qual? Figuras fechadas. Então, as figuras fechadas são todas as outras, não são? Então, nós vamos pôr todos esses números aqui, ó. Então, faça pequenininho para que dê, tá? Ó, eu vou começar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha, eu vou dividir em duas. Então, eu vou pôr números aqui e números aqui um pouquinho para baixo, tá? Para que possa caber todos. Então, eu vou pôr, ó, 15, 14, 10, 9, 4, 1, 12, 16, 8, 11, 13, 3 e 2. Ó, como que a Pro fez, ó. Olha lá, tá vendo? Eu coloquei bem pequenininho os números para que possa caber todos aí, tá? Agora a terceira linha. Qual é o critério aí, né? Que está sendo pedido? Figuras com cruzamentos, que em algum momento da figura há algum cruzamento. Então, vamos lá, ó. Essa cruza aqui, né, ó. Estão vendo? O ponto de cruzamento bem aqui no meio. Então, a 10 tem cruzamento. A 10. Essas aqui não. Ó, nós podemos ver que a número 12, ela tem cruzamento. Estão vendo as linhas? As linhas se cruzam aqui, se cruzam aqui também. Então, a 12 e a 11, né? A 11, ó, ela tem um cruzamento aqui das linhas, né, ó. As linhas se cruzam aqui. Então, a 11 também. Figuras sem cruzamento. Então, a gente tira a 10, tira a 10, né? Essas também aqui a gente pode já descartar, que não tem cruzamento. A 10, a 12 a gente também tira e a 11. Então, todas as outras não têm cruzamento, certo? Figuras sem cruzamentos. Então, são 15, fazer pequenininho também, são bastante, né? 14, 1, 9, 4, 16, 8, 2, 13 e 3. 13 e 3. Ó, como o espacinho é pequeno, ó, como que a Pro fez, estão vendo, ó? Eu fui até passei um pouquinho da tabela e depois os outros eu coloquei aqui em cima, sem problema, tá? Agora, qual é o outro critério que está sendo pedido? Figuras com curvas, tá? Pode ser aberta, pode ser fechada, mas precisa ter curvas. Então, vamos voltar todas aqui, vamos ver as que apresentam. Opa, essa aqui ficou fora. Curva, tá? Ó, tem curva, curva,
Não. Aqui tem curva, não. Curva, não. Não tem. Curva, curva, tem uma curva, aqui não tem. Aqui tem curva, aqui não, aqui não, aqui tem e aqui tem. Olha lá. Estão vendo? Então, as figuras com curvas são essas. Então, vamos anotar lá. Na primeira aqui, a 6, 7, 12. Então, vamos dividir, ó, novamente, tá? Vamos dividir novamente em duas linhas aqui para caber. Crianças, eu vou encerrar esse vídeo aqui, que está muito longo. E aí, no outro, a gente termina a atividade, tá bom?